E o Código Penal prevê os chamados crimes contra a honra, contemplando a calúnia, a injúria e a difamação. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esses crimes e às vezes confundem o significado de cada um deles. Boa parte das pessoas ainda tem dificuldades para definir o que seria uma calúnia, injúria e uma difamação. Mas para entender melhor sobre esses significados e como fica na esfera judicial, procuramos esse advogado que explicou quais são os casos e como proceder. E é muito importante fazer essa diferenciação porque, às vezes, a pessoa coloca todas essas três espécies de crime em um pacote só. Né? Ela não diferencia cada um deles, mas eles são diferentes. A depender da ofensa, do que foi falado ou do ato praticado contra a vítima, há essa diferenciação. A calúnia é quando o ofensor imputa um fato criminoso à vítima. Então, se ele fala que fulano furtou joias, por exemplo, da casa dele ou de qualquer outra pessoa, isso é uma calúnia, ok? A difamação é quando a pessoa atenta contra a honra da pessoa, da outra pessoa, da vítima, tá? Contra a reputação dela. Então, ela vai falar uma fofoca, fazer uma fofoca, que determinada pessoa traiu o marido, algo nesse sentido. Isso é uma difamação, porque ela está falando contra a reputação da vítima. E a injúria, ela já diz respeito a uma imputação de xingamentos, quando ela profere xingamentos, palavras de baixo calão, inclusive em redes sociais, inclusive no grupo de WhatsApp. Então, a injúria ela fica caracterizada nessa situação que eu exemplifiquei aqui. E é importante citar ainda que, em razão de ser condutas distintas, condutas criminosas distintas, as penas também variam, né? Então, tem detenção, tem reclusão, pagamento de multa. Então, há essa diferenciação também. E, além da conduta criminosa, então tem a possibilidade, além de uma ação criminal, a possibilidade de entrar com uma ação civil. A ação criminal, como nós dissemos, para, uma vez configurado o crime, vai haver a pena, e a ação civil é para indenizar a vítima em razão dos danos que esse ato gerou na vida dela. Então, são duas ações distintas, né? Uma na área civil, outra na área criminal. E, além disso, é importante que a pessoa que foi vítima desses atos, ela tenha provas disso, tenha prova desses atos criminosos praticados contra ela. Se, porventura, ela não tiver, quais são exemplos dessas provas? Prova testemunhal, prova documental, conversa de WhatsApp. Lembrando que não é porque temos uma conversa de WhatsApp que essa conversa de WhatsApp é válida como prova. Então, tem o devido processo para se gerar uma prova através dessa conversa de WhatsApp, né, que será orientada por advogado, como fazer. E se a vítima já tiver essa vasta prova, vasto número de provas, ela pode entrar diretamente com o processo contra quem foi o ofensor. Porém, se ela não tiver esse conjunto probatório, é interessante que ela procure a delegacia e faça um boletim de ocorrência e peça para que seja instaurado um inquérito para que seja apurada aquelas alegações. Isso é muito importante em caso de tomada de algum processo, de decisão para tomada de algum processo judicial. O advogado ressalta ainda sobre a falsa comunicação. Existe esse crime, né? Chama denunciação caluniosa. Então, se eu falo que determinada pessoa cometeu um crime e ela não cometeu, isso também é passível de pena, tanto na área civil quanto na área criminal.
Então tem que ter muito cuidado para tomar esse tipo de atitude, porque tanto a atitude do ofensor quanto do ofendido tem consequências na esfera jurídica. Por isso que é importante, antes de qualquer coisa, a vítima procurar orientação com o advogado. É muito importante, porque a vítima, geralmente, se ela não é do meio jurídico, se ela não é um advogado, etc. e tal, ela não tem as informações técnicas para embasar aquilo, o pedido dela. Então, a pessoa, o profissional habilitado para isso é o advogado. Interessante falar também que, assim como o mundo real, há o mundo virtual. Então, se esse crime foi cometido ou no mundo real, através de uma briga na rua, de xingamentos proferidos na rua e tudo mais, ou se foi em uma rede social, que é o virtual, a conduta criminosa ela ocorre, independente se é real ou virtual.